Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Estamos aqui de novo, eu, Matheus, Camila. E hoje estamos aqui para responder, Responder e tentar elucidar um pouco, os nossos colegas aí que estão chegando, Esses colegas que ainda não têm muito conhecimento ainda da doutrina espírita. 5 perguntas que todo espírita vai ouvir e que se você por acaso já se deparou com essas perguntas e não soube como responder, fica aí, espera a vinheta que a gente vai te falar como é que a gente pode tentar ajudar a responder essas perguntas aí. Então, roda a vinheta. Então vamos lá, Camila. 5 perguntas. Eu vou abrir aqui para ver as minhas perguntas, porque, de cabeça nem o nome. Então vamos lá. Primeira pergunta que acho que a maioria das pessoas vem quando escutam quando são espíritas já há um tempinho e vai conversar com alguém que não é espírita a pessoa tá lá conversando, isso acontece comigo pra mim muito no Uber, eu não sei porquê, mas todo Uber, direto, porque eu coloco o Uber pra vir pra comunhão, Então coloca lá, a pessoa vê, você tá indo pra comunhão espírita de Brasília? Sim, aí, você é espírita? Sou, e daí a primeira pergunta que ela faz então você vê espíritos? E aí? Como você responderia essa pergunta? Porque o pessoal acha que o fato de ser espírita já nos torna automaticamente médium. Sim. Que não tem nada a ver, né? Uhum. No espiritismo a gente aprende que a mediunidade, em maior ou em menor grau, todo mundo é. Sim. Mas, ostensivamente, que são os que de fato vêm, que é a mediunidade da visão, Sim. da vidência, aqueles que escutam, que é da audiência, aqueles que, num modo assim popular de dizer, incorporam, que a gente chama de psicofonia. Tem aqueles que psicografam, que então trazem às vezes cartas, às vezes a caligrafia é a mesma, a assinatura é a mesma. Então essas são as mediunidades ostensivas, entre várias outras. Sim. Não falei todas. Se vocês quiserem saber mais sobre mediunidade, olhem lá no livro dos médiuns de Kardec. E não quer dizer que a gente, sendo espírita, tem essa mediunidade. A gente pode ter, sendo espírita, assim como a gente pode ter, sendo de outra religião, assim como a gente pode ter, sendo ateu, inclusive. Sim. Então, pode acontecer também, a gente sabe, justamente por ser médiuns em menor grau, de acontecer uma situação específica onde a pessoa não é médium ostensivo e viu uma vez, nunca mais viu. Sim. Não tem nem certeza se aquilo era real, entendeu? Foi tão rápido, foi tão assim, que você não sabe se sonhou, se foi impressão e tal. Pode acontecer também. Às vezes a gente sente aqueles arrepios, a gente, parece que passou alguém aqui e tal. A gente tem essas percepções, intuições, coisas do tipo. Mas não necessariamente a gente vê espíritos, não quer dizer que uma pessoa vindo a um centro espírita, que a gente tá gravando aqui de um centro espírita, vai ficar vendo espírito, vai atrair espírito porque esteve num centro espírita, não tem nada a ver. A gente atrai espírito de acordo com as nossas atitudes, fora ou dentro de um centro espírita. Exato. E é basicamente isso, né, Matheus? Então pra resumir, pra quem tá chegando agora ou quem entrou aí só pelo título e ficou curioso, ser espírita não significa ser médium, tá? Ser médium podem ter espíritas que são médiums, podem ter pessoas que não são espíritas e são médium também. Não é uma categoria dos espíritas que ser médium, né? Existe espírita, existe espírita médium. Não, existem médiums, eles podem ser espíritas ou não. Beleza? Então, deixando claro essa questão. Acho que todos deu pra entender, né? Vamos pra próxima. Então, próxima pergunta. Então, vou continuar na minha alegoria aqui do Uber, né? Então, e daí, o que você faz no centro, né? Aí você vai conversar. Então, no centro, no seu centro, você consulta os espíritos, você vai pro centro para falar com os espíritos, né? Então, às vezes as pessoas acham que o centro aqui, né, é tipo um centro de comunicação, né? É tipo um telefone, tá ligado? Com a galera do outro lado. Então, eu venho pro centro para poder dar uma ligadinha, às vezes para um parente que já faleceu ou para um amigo, né? E não é exatamente isso, né? Como é que você responderia essa pergunta, Camila? Então, é porque muitos confundem o centro espírita do centro espiritualista. Isso é muito importante. Todo o nosso respeito às religiões espiritualistas, entre elas a Umbanda, o Candomblé e várias outras. E não nos cabe dizer como é exatamente lá, mas a gente sabe que acontece. E lá é comum. No centro espírita não é comum. Então, geralmente, quando você chega no centro espírita, é muito, muito difícil que você veja, de fato, um fenômeno acontecendo. Então, geralmente, vai ser uma coisa que talvez você considere chato, pacato, mas é o que temos para hoje, né? Que é um
uma bela palestra, falando do quê? De Jesus, falando de Deus, falando de amor, falando de perdão, de harmonia, de esperança, de fraternidade. É sobre isso que a gente fala. A gente não fica invocando espíritos para o nosso bel prazer e as nossas... para os nossos objetivos materiais, sejam eles de ordem de amorosas ou de ganhar dinheiro, né, financeiras, ou seja lá o que for. Nem para entretenimento também. Também não. E então aqui vai ser um lugar também de acolhimento, onde a gente vai poder ouvir o irmão que está em sofrimento, perceber se pode ter alguma influência de algum irmãozinho que já desencarnou, que já morreu e que pode estar interferindo de alguma forma. Então vamos ter tratamentos, e os tratamentos são sempre baseados em oração. Então é muita oração que vai criar uma harmonia no ambiente e permitir que os espíritos de luz, que em outras religiões vão ser chamados de anjos, ou seja lá como quiserem que serem chamados, porque o nome pouco importa, vão auxiliar. Assim como quando numa igreja católica, por exemplo, procura-se um confessionário e vai botar pra fora algo que tá ali machucando e depois vai rezar o terço acreditando que aquilo vai trazer uma harmonia e sintonizar mais com o alto, a mesma coisa aqui, só que de outra forma. Então, é só a forma, né? Sim. A nossa intenção é a conexão com o alto. É questão de propósito, né? Eu acho que mesmo nos centros espiritualistas, que é mais comum, né, essa comunicação com os espíritos, acho que também não é só por isso que as pessoas vão no centro espírita. Na verdade, o centro espírita, ele funciona como várias... os centros espiritualistas e o centro espírita também funcionam como várias coisas, né? Então, a gente fala muito aqui dentro da comunhão, em muitos centros espíritas também, de que o centro, ele funciona como uma escola, um hospital e uma igreja, né? Então, assim... Tem gente que vem para estudar, tem gente que vem para relaxar, né? Para realmente se sintonizar, se acalmar, se curar. Então, sim, várias funções, né? E a questão da comunicação existe, é presente. Aqui no Centro Espírita não é algo feito abertamente, né? Isso, tem os grupos mediúnicos. Exatamente, tem os grupos mediúnicos. Então, você não, né, se você nunca foi no Centro Espírita e está interessado em ir, você não vai entrar no Centro Espírita e ver pessoas incorporando. E nem entrar na sala para ver. Só quem é médium e faz parte daquele grupo. Isso. E mesmo para você... Existem visitações a grupo, mas a visitação para grupo, geralmente você está participando de um grupo de estudo, você já chegou a um ponto do seu estudo que você agora vai estudar o processo, né, de comunicação mediúnica e daí você agenda uma visita lá. Mas essa visita você não pode convidar o coleguinha, não pode convidar o amiguinho para ir, a não ser que seu amiguinho esteja na mesma fase que você. Eu mesmo, quando eu fui fazer minhas visitas, eu fui com um colega meu, a gente falou, bora lá visitar, bora. E daí a gente foi. Mas, assim, não é algo ali que vai ser aberto, né, para todo mundo ver. Existem casos que acontecem? Existem eventos que aí rola uma comunicação aberta. É raro, muito mas raro. É raro. E não é um negócio que é estimulado a se fazer toda vez. É uma ocasião muito, né, pontual, né? Já foi lá no passado, no início, né? Foi o que despertou, inclusive, o interesse de Kardec para começar tudo. Mas porque era necessário para aquela época. Hoje em dia não é mais. Então, no Espiritismo a gente não precisa ver para crer, como alguns também dizem, né? Que a gente precisa desses grandes fenômenos para então acreditar. Não. Exatamente. Muitos passaram uma vida inteira sem nunca ver nada e mesmo assim acreditam. É fé. Então, conclusão, a gente não vem só para falar com os espíritos, a gente vem para... Principalmente, a gente fala mais com os encarnados que com os espíritos, quando a gente vem pro centro, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Terceira pergunta... aí tem sempre aquela, né, de que principalmente uma pessoa que realmente é bem leiga, que não entende nada de espiritismo, vai e pergunta, mas você é espírita, então você acredita em Jesus? E a gente até tem um programa que a gente fala, né, basicamente esse é o assunto do programa, depois clica no card aqui, que eu acho que eu apontei pro lado certo, pra ver aí o vídeo. Mas, sim, nós espíritas somos cristãos, ou seja, nós acreditamos em Jesus, nós seguimos os ensinamentos de Jesus, né? A gente tem questão no Livro dos Espíritos, onde os espíritos vão dizer que ele é o nosso modelo, é o nosso guia, é o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Então, nós temos um extremo respeito pelo nosso mestre, acreditamos que ele vem nos ensinar como devemos almejar ser, e que sabemos que isso não vai ser de uma hora para outra, mas sempre na dúvida do que fazer, como agir, como pensar, a gente remete a Jesus e pensa como ele faria. A gente acredita que Jesus ajudou a construir, vamos dizer assim, o nosso planeta, então ele é co-criador do nosso planeta, ele é governador do nosso planeta, a gente acredita que ele está conosco até hoje, né? Nos ajudando, não mais na carne, mas nos ajudando de igual forma, e
assim, não tem como você fazer qualquer coisa dentro do espiritismo sem lembrar, sem falar, sem sentir Jesus. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui antes, a gente faz uma prece, a gente pensa nele, a gente fala dele, sabe? Não tem como, sabe? Ele tá presente em tudo dentro do espiritismo. E a gente não precisa chamar de espiritismo kardecista. É espiritismo, que a gente também já teve episódio sobre isso. Exatamente. Então, para você, né, que está vendo esse vídeo às vezes por curiosidade, ou está a fim de conhecer, ou então que tem um amigo que perguntou e que você está querendo responder, se é uma pessoa que às vezes vem de uma religião cristã, ela vai ver que tem muitas similaridades aqui dentro do espiritismo, porque, afinal, todas as religiões cristãs têm uma base em comum, que é o próprio Cristo, né? Então, a diferença é a interpretação de uma parte ou outra ali do Novo Testamento, da Bíblia, né, e tudo. Então, mas ainda somos espíritas, né? Somos cristãos e o ensinamento do Cristo é a base principal da nossa religião. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia constantemente. Vocês não vão ver nada sendo pregado dentro do espiritismo que esteja contra o que Jesus pregou, sabe? Vai estar sempre em sintonia. Sim. E uma divergência, assim, que existe é que a gente não acredita que Jesus e Deus são a mesma pessoa, né? Então, Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas ele tinha já uma conexão diferenciadíssima com Deus, né? Porque vai da questão da interpretação, né? A diferença que tem entre todas as religiões cristãs não é necessariamente a base de conhecimento que elas usam. Todas elas, né, usam ali muito o Novo Testamento, né? Mas, assim, a interpretação das falas que Jesus teve, dos ensinamentos que Jesus pregou. Então, assim, para alguns, né, com várias, eles vão, né, uma pessoa que de uma religião cristã que acredita que Jesus e Deus são a mesma pessoa, eles vão dar vários argumentos do porquê, vão dar citações e tudo. E a gente respeita. E a gente respeita. É só uma questão de a interpretação que essa religião, essa vertente religiosa tomou, e tudo bem. A gente pegou uma interpretação em que a gente vê como duas entidades separadas, né? E isso não diminui em nada a importância de Jesus. Exatamente. Porque a gente ainda acha que ele é assim... A gente nunca teve contato com nada tão perfeito, né? Com um espírito tão perfeito. E a gente o vê como nosso irmão mais velho, justamente por ele já ter muito mais experiência e já ter passado pelo que a gente passou há muito tempo. Então, ele é aquele irmãozão, ao mesmo tempo ele já é tão evoluído que pode também ser visto como um pai, inclusive, de tão evoluído que ele é. Exatamente. Então, vamos para a próxima pergunta. Já foram 3, faltam 2. Qual a prova de que existem várias vidas se a gente supostamente esquece delas? Ou seja, né, aquela pessoa, mas você... espiritismo, né, às vezes a pessoa ele já é um pouco mais, né, já entende um pouco mais, e ela pergunta, ou então você já explicou para ela que é uma religião, né, que acredita na reencarnação, que existe, que a gente vem e vive várias vidas, né? E daí ela pergunta, mas como é que você vai provar que tem várias vidas se você esquece a vida anterior toda vez que vem? Não é, tipo assim, as pessoas acham que não é meio conveniente, às vezes, né? Falar, não, existe a reencarnação. Mas como é que você sabe se você esquece a anterior, né? Sim. Então... primeiro que nem todo mundo esquece completamente. Tem gente que tem lembranças bem nítidas de vidas anteriores, assim, de ano, de como era a casa, de como morreu e coisas do tipo. E mesmo que ela não lembre exatamente de um fato da vida dela, às vezes ela tem experiências que remetem à vida anterior, por exemplo, uma fobia ou alguma coisa do gênero, né? Aí a gente vai ver crianças, assim, na tenra idade que não é natural nem tá falando ainda uma palavra e já sabe tocar piano, sabe? Assim, é um negócio muito louco. Que você fala assim, cara, qual a explicação que você dá pra pessoa chegar sabendo algo que leva anos pra ser aprendido? Então... todas essas crianças ou adultos superdotados que a gente vê, geralmente é porque eles vieram com essa habilidade destravada de outras vidas. Porque isso não quer dizer que, por exemplo, sei lá, eu não saiba tocar piano, mas nessa vida não me convinha nascer com esse dom aí tão aberto, porque eu precisava focar em outras coisas. Isso acontece também. Mas às vezes é porque isso aí é uma habilidade que eu ainda não adquiri, né? Em outras existências. Pode acontecer também. E não é algo assim... pode ser em vários níveis, né? Tem gente que já vem, né, sabendo muito, tem gente que vem com uma propensão ou uma dificuldade. Então, assim, propensão, aquilo, e daí muito comumente as pessoas, né, confundem com dom, né? Ou seja, tem o dom da cura, tem o dom da música, né? Tem o dom de não sei o quê. Algumas coisas, sim, são coisas que vieram dessa vida, às vezes veio de vidas passadas, às vezes uma situação que, assim, a pessoa teve simplesmente uma experiência muito intensa e ela aprendeu aquilo muito rápido. Então, tem várias explicações, né, para esse tipo de coisa. Mas, assim, a gente como espíritas, é muito comum quando a gente está estudando, a gente tem uma aula, às vezes, a respeito, né, em que geralmente as pessoas falam, aqui são coisas que meio que a gente diz como provas da reencarnação, mas, assim, são coisas que quando você coloca a reencarnação no meio da equação ali,
fazem muito sentido, né? É a única explicação, na verdade, Exatamente. Para as injustiças que existem no mundo, né? Gente que já nasce com um problema gravíssimo de saúde e, assim, não fez nada pra ninguém. Então, assim, como que ela pecou para merecer isso? Outras que têm uma vida inteira, assim, muito mais confortável, passam por menos dificuldades. E aí, o outro que também foi tão boa quanto... foi diferente pra ela. O ranço que a gente sente dentro da família ou nos nossos círculos sociais, assim, alguém que a gente vai conhecer no trabalho, na escola, na faculdade, amigo de amigo, enfim, que a gente às vezes vai sentir muita afinidade e às vezes o contrário. E a gente pode pensar assim, não, mas meu santo não bateu porque tem a ver com personalidade, mas às vezes não tem. Às vezes tem uma pessoa que não tem nada a ver com você, mesmo assim você gosta dela de graça. E você vê que não é porque é uma sintonia de personalidades. É algo que vai além. Tem gente que, às vezes, conhece pessoas nessa vida, por exemplo, que ama e sente algo como um sentimento materno mais do que pela própria mãe, por exemplo. Mais do que pelo próprio irmão. E assim vai. E isso, a explicação, muitas vezes, está na reencarnação. Exatamente. E a reencarnação, pra gente, como espírita, é muito importante também por uma questão muito, né? O espiritismo, ele tem aspecto, né, religioso, científico e filosófico, né? E no sentido filosófico, faz muita... É uma base muito forte a reencarnação. Você tira a reencarnação da jogada ali, a parte filosófica e também a parte moral um pouco da religião, né, do espiritismo como um todo, fica meio defasado. Então, ele também é uma base filosófica ali pra gente, né, trabalhar durante todo o nosso trabalho como espírita, o nosso estudo como espírita, né? E mais uma coisa é que não lembrar é justamente para que seja algo natural tudo que acontecer aqui, né? Que não seja baseado na informação que a gente traz. Porque aí, realmente, talvez a gente faria muita coisa diferente, mas aí não seria de coração. Então, é mais ou menos para isso. Mas pelas nossas tendências, pelos nossos instintos, pelos nossos sentimentos, a gente já tem uma noção que é o que é realmente importante, que a gente traz de outras vidas e que a gente pode trabalhar em cima disso. Fiquemos atentos a esses pequenos detalhes. Então, vamos lá para nossa última pergunta. O espiritismo tem sua própria Bíblia, né? Isso é muito engraçado porque, assim, né? Para a gente é meio engraçado porque a gente já tem esse conhecimento, né? Mas para você que está chegando pode não estar entendendo. Mas o que acontece? Como a gente falou na outra questão, né? Se a gente acredita em Jesus, a gente acredita em Jesus. E logo somos cristãos, logo a gente conhece o Novo Testamento e o Velho Testamento também. A gente trabalha isso no espiritismo. Então, o espiritismo ele não tem uma Bíblia própria. Ele tem a Bíblia, né? A Bíblia, ela também, né? O espírita também compactua com a Bíblia. A questão é que muita gente confunde, né? Que, por exemplo, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Daí as pessoas perguntam, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tipo o Espiritismo, né? Evangelho segundo o Espiritismo. É tipo o Evangelho? Não, é o Evangelho. Só que é segundo o Espiritismo, né? É o Novo Testamento, né? O Evangelho. Comentado com a visão, né? Espírita, né? Então, com comentários em que correlacionam com a filosofia e a religião espírita, né? Como você pegar, assim, sei lá, um código penal comentado, um código civil comentado, enfim, qualquer coisa que ao invés de você ler a lei seca ou ali o Novo Testamento seco, onde vão estar os evangelhos, a gente simplesmente vai tentar entender melhor o que Jesus quis dizer ali, aquela passagem, o que significou aquela reação e tal. Então, tudo isso os espíritos vão nos trazer como uma forma de clarear, né? A nossa visão é a chave que a gente chama, justamente porque ele falou de forma alegórica, e aí, para o povo daquela época, era para impressionar, e tinha tudo a ver com a cultura da época, que hoje em dia, às vezes, a gente lê sem levar isso em conta, e também pode, mesmo levando a cultura em conta, ainda ficar tipo, mas não entendi essa parábola aqui, o que ele quis dizer com isso? Então, os espíritos, às vezes, vêm nos ajudar nisso. Mas nada impede que a gente também trabalhe com a Bíblia crua, leia ela sem precisar da interpretação dos espíritos ou ali, né? Então, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo não tá a Bíblia inteira, o Novo Testamento inteiro. São trechos que foram considerados os mais importantes. Mas a gente é sempre estimulado a ler o resto também. E, inclusive, a gente tem obras, por exemplo, de Emmanuel, que vão detalhar mais, assim, os outros pontos que não estão necessariamente no Evangelho segundo o Espiritismo. E por a gente ser uma religião cristã, né, é como se você for parar pra pensar que, não, a gente tem uma própria Bíblia, se fosse parar pra pensar dessa maneira, toda religião cristã
teria uma Bíblia própria, né? Por ter interpretações diferentes, iam ter Bíblias próprias. E daí não teria o sentido de ter uma palavra, né? O cristianismo. Porque seriam, na verdade, 3 religiões diferentes, com 3 bases, né? Filosóficas e religiosas diferentes, que não iriam se conversar. Na verdade, aqui são todas, bebem na mesma fonte, cada uma com uma interpretação diferente, mas a fonte é a mesma, né? É só a interpretação que é diferente. Então, pra gente ter o Evangelho segundo o Espiritismo, foi só um facilitador, né? Um facilitador para que a gente pudesse ter uma visão colaborada com que as orientações que os espíritos deram, né, com as elucidações que eles deram, e também até para facilitar um pouco o estudo, para a gente poder também mostrar isso para as outras pessoas, né? Isso. Porque se a gente fosse tentar, ler a Bíblia crua, por exemplo, a gente que dá aula, né? Se eu fosse tentar dar aula só levando a Bíblia crua e mostrar tudo que o Espiritismo interpreta daquilo ali, só da minha cabeça, ia ser bem complicado. Então a gente tem o Evangelho, que o Evangelho tem ali uns comentários que já ajudam a gente a elucidar melhor. Óbvio que, assim, depois de um bom tempo, você começa a ter essa interpretação meio que natural, né? Até mesmo porque o Espiritismo não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele também tem todas as outras obras, né, básicas que compõem, né, toda a religião e toda a filosofia, né? E os nossos irmãos de outras religiões, eu não lembro o nome que eles usam, mas todo dia de manhã eles leem também por exemplo, tem aquele livro que tá bem famoso, que é Café com Deus Pai, e aí também são trechos da Bíblia onde eles fazem uma reflexão em cima daquilo. E a mesma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente igual. Então, assim, a gente se baseia nos ensinos do Cristo, mas fala sobre eles na nossa vida atual. Como a gente pode implementar isso no hoje, pra fazer diferente, pra seguir. E curiosamente, inclusive, eu conheço muita gente que tem esses livrinhos, né? São pessoas espíritas, mas eles têm os livrinhos e tem outros livrinhos que são considerados, né, católicos, evangélicos, e leem... adoram, e leem quando vão fazer a leitura de harmonização no Evangelho lá, né? Tem esses livrinhos. E assim, não é como se... A gente aproveita, porque a gente acha que tudo vem de Deus, assim, sabe? Exato. Não tem tipo, não, eu sou espírita, não posso ler um livro evangélico. Exato. Claro que pode, sabe? E a gente, na verdade, tem muita admiração, né, pelo trabalho dos nossos irmãos de outras religiões. Então, assim, uma coisa que você não vai ver no espiritismo, se for de fato espiritismo, é falando mal de outras religiões, senão nos cabe. Até mesmo porque não existe religião melhor que a outra. O que importa é a sua conexão com Deus, é a maneira como você se relaciona com Ele. E se isso te faz bem ou não. É a maneira como você decidiu fazer isso. E como nos torna melhores pessoas. Exatamente. Então é isso. Acredito que foram as 5 perguntas. Foram ótimas perguntas, né? São perguntas que a gente escuta o tempo todo por ser espírita. Então, se você gostou dessas perguntas, se você gostou desse esquema de listas que a gente fez aqui, deixa aí nos comentários se você tiver alguma outra ideia de lista que você queira ver aí, né? De 5 perguntas ou 5 coisas que você acha interessante a gente comentar. Por favor, deixe aí embaixo que toda ideia é sempre bem-vinda. E muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha ajudado essas perguntas. Espero que você consiga agora explicar para as pessoas que fizeram essas perguntas vocês um pouquinho melhor do que é o Espiritismo, para que a gente possa divulgar essa doutrina maravilhosa para todo mundo. É isso, pessoal. Até a próxima.